O jejum nacional. Por que não moveu o dedo de Deus? Olá, meu nome é João Marcos e a finalidade deste canal é estimular ao pensamento crítico, analítico, à formação de opinião e ao questionamento. Tenho observado com frequência e de modo geral que há muito calor, mas pouca luz. Reconheço que a minha estatura teológica é muito pequena. Sei que há homens com estatura e envergadura bem superiores às minhas. No entanto, também sei que há coisas em que muitos pequenos conseguem ver, enquanto muitos grandes passam de forma desapercebida. O presidente da República fez um pedido, uma solicitação, para que o povo entrasse em jejum e oração, para que o Eterno erradicasse, eliminasse este mal que está a assolar não somente o nosso país, mas o mundo todo. Muitos líderes religiosos aderiram ao pedido e no dia 5 de abril, algumas pessoas foram às ruas e com seus joelhos no chão fizeram suas preces. Hoje são 19 de abril de 2020 e nada aconteceu. O mal ainda permanece. Então surge a pergunta: o que houve? Por que o Eterno não se inclinou diante desse ato e não sarou a nossa terra? Vamos entender. Começando pela palavra jejum. O que é jejum? A expressão grega para jejum é nesteia e significa basicamente a abstinência voluntária de comida. Segundo a Torá, ou a lei do Eterno, foi estabelecido um dia para que o povo de Israel entrasse em um jejum. Esse jejum estava associado com o dia de Yom Kippur, dia da expiação, ou seja, expiação quer dizer cobertura, perdão dos pecados, onde o sumo sacerdote, ao sacrificar um animal e aspergir o seu sangue, ele cobria, por assim dizer, os seus pecados e também o do povo. Com o tempo, os israelitas adotaram outros jejuns e eles estavam associados a alguns eventos catastróficos, calamitosos que aconteceram ao povo de Israel, como, por exemplo, a destruição do primeiro templo e também do segundo templo. Atualmente, no calendário judaico, são observados 6 jejuns anuais. Mas, para que jejuar? O que quer dizer jejum? Qual a finalidade do jejum? Vamos entender? Vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Ali, perto do rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante de nosso Deus e lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para nossas crianças e para todos os nossos bens. 1 dos Reis também, capítulo 21, dos versos 27 ao 29. Então, basicamente, a finalidade do jejum era demonstrar humilhação diante do Eterno. Mas por que Deus não aceitou o jejum do povo brasileiro? Por quê? É simples. Porque faltou um ingrediente. Ingrediente este que, pela sua falta, anulou jejum e oração. Ou qualquer outro sacrifício que pudesse ser feito seria anulado. Esse ingrediente chama-se arrependimento. A expressão arrependimento no grego é metanoia e quer dizer uma mudança de mentalidade, que terá como consequência uma mudança de comportamento, de atitude, de caráter.
a expressão em hebraico, techuvá, arrependimento, que também significa um retorno, uma volta. Mas aqui, uma volta, um retorno à lei de Deus, os princípios de Deus, e arrependimento dos maus caminhos. Era isso que Yohanan, João o Batizador, João Batista, como conhecido, ele pregava a techuvá, o batismo do arrependimento, para os judeus que haviam transgredido a Torá, a lei do Eterno, para os judeus que haviam se distanciado das instruções, dos ensinamentos, das orientações do Eterno. E João pregava esse batismo, techuvá, um retorno ao Eterno. Segundo o relato bíblico, Deus ia destruir a cidade de Nínive, uma cidade da Assíria. Segundo a história, o povo assírio era conhecido por ser extremamente perverso, mau. E aí o Eterno manda que o profeta Jonas vá até lá e anuncie o seu julgamento. E diz o relato que o povo, o próprio rei, ao ouvirem as palavras do profeta, eles se arrependeram. Eles tiveram uma atitude de mudar o seu pensamento e, em consequência, os seus atos perversos. E o que aconteceu? Vamos conferir? Jonas, capítulo 3, o verso 5. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiam-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. O arrependimento deles foi tão forte que, se você continuar a leitura, você vai ver que até mesmo os animais foram vestidos de pano de saco. Até os animais ficaram sem comer e nem beber. Todos. Qual a atitude do Eterno? Se refreou. Aquilo que ele pretendia fazer, ele deixou de fazer. Ele se arrependeu. Arrependimento. Esse é o ingrediente. Segunda Crônicas 7:14. Segunda Crônicas 7:14. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, e se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu, do céu, escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Percebem? Como o ingrediente aqui é o arrependimento, que não adianta sacrifício se não vier acompanhado da observância das leis do Eterno. 1 Samuel 15:22 diz: Yahvé, se comprais com holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra de Yahvé? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício. E o último texto é Isaías 58:3. E perguntam: por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso?
Se voltarmos um pouco, nós iremos entender. Grita a plenos pulmões: não te contenhas, levanta tua voz como trombeta, e faze ver ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó o seu pecado. É a mim que eles buscam todos os dias, mostram interesse em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus, e perguntam: por que jejuamos e tu não vês? Mortificamos e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorai os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi? O dia em que o homem se mortifique? Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco? A esse fazer a cama sobre pano de saco e cinza? Acaso é a isso que chamais jejum? O dia agradável a Yahvé? Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, e em não te esconderes daquele que é tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Yahvé irá à tua retaguarda. Então clamarás e Yahvé responderá, clamarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Arrependimento. Acha mesmo que o Eterno iria se inclinar diante de uma oferta, diante de uma prece, de um sacrifício? Quando muitos estão a praticar coisas que são detestáveis para o Eterno? Corrupção na política, corrupção na religião, roubos, sequestros, estupros, mentiras, assassinatos. Quantas pessoas são brutalmente assassinadas em nosso país? Imoralidade. Pessoas que zombam e escarnecem do nome do Eterno e de seu Filho. Em eventos profanos e imorais, desonrando o nome do Filho de Deus. Acha mesmo que um Deus sacrossanto iria atender a um pedido sem que houvesse um arrependimento genuíno dos seus caminhos maus, dos caminhos perversos de um povo? Desculpe a minha sinceridade, mas este jejum foi inútil, foi em vão. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, toque o sino. Peço a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam vê-lo. Muito obrigado e Shalom. Shalom. Que o Eterno o abençoe.